Olá, olá, olá! O filme de Morbius, o Vampiro Vivo, chegou aos cinemas. Mas parece que a película estrelada por Jared Leto não tá agradando muito o público. Estão dizendo aí que é o pior filme da Marvel. Será que é isso mesmo? Eu sou Fábio Salum e hoje no Em Cartaz nós vamos falar tudo sobre o filme Morbius. Roda a vinheta aí, meu filho! Seguindo um caminho que já havia trilhado com bastante sucesso com Venom, a Sony resolveu repetir a fórmula com outro vilão de histórias em quadrinhos. Pra quem não sabe, a Columbia Pictures, que é de propriedade do conglomerado japonês, ela é detentora dos direitos do Homem-Aranha nos cinemas. Por isso ela tenta beliscar aí um naco das grandes bilheterias dos filmes da Marvel. E para isso, ela resolve utilizar os vilões do amigão da vizinhança. A aposta dessa vez é Morbius, que, sejamos francos, né? Ele é do terceiro escalão do hall de antagonistas do Peter Parker. A expectativa em torno do filme não era lá muito alta. E o Jared Leto, que fez uma versão do Coringa que não agradou muito em Esquadrão Suicida e recentemente recebeu o prêmio Framboesa de Ouro pelo filme Casa Gucci, parece que tem o dedo podre para escolher personagem. Olha, mas dessa vez eu vou ser justo. Dessa vez o nosso amigo Jaredinho Leto não teve culpa. Ele tá dando tudo de si nesse filme, né? Ele até usa o método, então ficou ali boa parte das filmagens andando de muleta, né? Ele tem esse jeito de interpretar, mas não teve jeito. Isso porque o filme ele começa já todo apressado e confuso. O Michael Morbius, ele nasceu na Grécia e ele tem uma doença rara no sangue que não é muito bem explicada durante o filme, tá? Nós só sabemos que ela afeta os seus sistemas motor e imunológico. Mas se ele tem esses problemas físicos, ele compensa sendo muito inteligente. Então ele vai para uma escola de superdotados em Nova York. Eu até achei que era escola de mutantes quando falaram de jovens superdotados em Nova York, mas não. E aí ele acaba se tornando médico e pesquisador. Ele recebe um prêmio Nobel pelo trabalho que ele faz desenvolvendo um sangue artificial. Só que a gente também não entende muito bem, porque o filme não explica, o porquê dele recusar o prêmio Nobel por isso. E dentre as pesquisas que ele faz, ele tenta achar uma cura para sua doença. E a gente também não sabe o porquê, para variar, ele resolve utilizar o DNA de morcegos vampiros da Costa Rica. Então até o filme começa com a cena de chegando lá na caverna dos morcegos, preparando uma armadilha, corta a mão para receber ali os morcegos e capturá-los. E aí o plano dele é combinar o DNA do morcego vampiro com o DNA humano, porque de acordo com o filme, o problema imunológico é causado por uma falha que tem no DNA, então ele tenta suprir isso com o DNA do morcego. E basicamente o caminho para a cura é a combinação entre o DNA do morcego e do humano. Obviamente esse é um tratamento antiético, experimental, arriscado e absurdo, né? Por isso ele resolve que ele vai fazer os testes com o soro, com a mistura dos DNAs num navio em águas internacionais. E ele utiliza a si mesmo como cobaia. É óbvio que essa ideia de jirico não ia dar lá muito certo, né? Por um lado ele se cura da doença, dá uma encorpada, parece até que ele tomou um whey protein, porque ele era raquítico, magrelo, franzino, e de uma hora para outra ele fica mais forte, fica até com viço, né? Porque ele tinha ali uma pele muito pálida, muito abatida. Só que essa cura é temporária e traz aí uns efeitos colaterais, como o fato dele se transformar num vampiro sedento por sangue e que precisa cada vez mais consumir sangue para sobreviver. Se ele não consome o sangue, a doença volta. Além disso, ele adquire uns superpoderes que a gente não entende muito bem porque o filme não explica. A gente só sabe que ele tem um poder de sonar como um morcego, mas tem outros poderes que a gente não consegue entender. A questão da força, a questão da agilidade, às vezes parece que ele voa, às vezes parece que não, então é tudo muito confuso. Só que claro, logo após o experimento, ele surta e ataca toda a tripulação do navio, com exceção, é claro, da doutora Martine Bancroft, que é a sua auxiliar e interesse amoroso.
Aliás, a personagem que é interpretada pela atriz Adria Arjona, que fez o True Detective, ela só tem essa função na trama. E até aí, o filme vai caminhando, né? Seguindo os clichês de filmes de origens de super-herói, bem aos trancos e barrancos. Só que daí pra frente, o filme degringola de vez. Isso porque o Lucian Milo, que é o melhor amigo do Morbius, ele passa a ganhar mais destaque na trama. A gente conhece ele no começo do filme, eles estão juntos numa clínica, um tipo de orfanato, clínica, conduzida lá pelo personagem do Jared Harris, e até que eles se separam. Depois descobrimos que é o Lucian Milo quem financia toda a pesquisa do Morbius. O problema é que ele resolve também tomar o soro com DNA modificado e de repente ele se transforma num serial killer sedento por sangue e matando todos aqueles à sua volta ao seu bel prazer e sem nenhum remorso por causa disso. Antes da gente continuar com a nossa análise, não esquece, curte esse vídeo bacaninha, se inscreve no canal Fábio Salum Filmes e Séries e ativa a sineta para você ficar ligado em todas as nossas novidades em primeira mão. Vamos em frente. O filme, de maneira muito en passant, dá a entender que isso seria motivado por uma raiva dele em relação às pessoas ditas normais. A única cena do filme que dá uma pista sobre isso é uma cena no começo em que ele, em sua infância, se envolve numa briga com outras crianças que começam a zombar dele por ser deficiente, por ter essa doença. Então, em tese, isso seria um ponto de partida pelo ódio dele pelas pessoas ditas normais. Mas acontece que ele se transforma no vilão do filme e a gente também não consegue entender como que a amizade que ele sentia pelo Morbius de repente se transforma numa obsessão e de repente, do nada, o Milo se vira contra o Morbius. E aí há uma cena em que tenta explicar isso, em que o Milo, que aliás ele é interpretado pelo Matt Smith, que fez o Doctor Who e fez o Príncipe Philip no The Crown na primeira fase, ele tem lá um ataque de pelanca com o personagem do Jared Harris. Ele tem lá um ataque de ciúmes e acaba até matando o personagem do Jared Harris. E é uma tristeza porque é um ator tão bom que fez também o The Crown, fez Mad Men, fez Chernobyl. E aí ele é totalmente descartado no filme, ele é quase que um figurante de luxo. E o que nós temos aí é a velha dinâmica entre vilão e herói que tem os mesmos poderes. E isso acaba tendo apenas um único desfecho possível, que é o fim do vilão. E para piorar, a edição do filme ela é muito confusa. O diretor, o Daniel Espinosa, ele cai no erro de usar cortes muito rápidos nas cenas de ação, e aí você não entende direito o que está acontecendo e você também perde um pouco da geografia da cena. Então fica tudo muito confuso, você não sabe o que está acontecendo realmente na tela. Isso sem falar nos efeitos especiais, que estão muito aquém daqueles que nós vimos em filmes recentes da própria Sony, como o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o Venom. Parecem efeitos especiais saídos de séries de TV como Buffy, a Caça-Vampiros, ou mesmo True Blood. Olha, eu não posso deixar de mencionar aqui a divulgação picareta desse filme, porque nos trailers eles dão a entender que terá uma grande participação do Abutre vivido pelo Michael Keaton. Só que no final das contas nós só temos 2 cenas pós-crédito que na verdade tentam amarrar esse filme do Morbius com o universo do Homem-Aranha e talvez sugerir aí a vinda de um sexteto sinistro. A verdade é que o filme, ele parece um filme de 15 anos atrás. Tudo nele é datado, o enredo, os efeitos, as reviravoltas, a própria cenografia, a fotografia, é tudo muito datado. E não surpreende porque o responsável principal por esse filme é o produtor Avi Arad, que é o grande cabeça dos filmes de personagens da Marvel do começo dos anos 2000. Ele, aliás, foi o fundador da Marvel Studios. Só que grandes filmes como Demolidor, Motoqueiro Fantasma, o Hulk, o primeiro Hulk, do Eric Bana, Quarteto Fantástico, todos esses filmes foram produzidos pelo Avi Arad. E aí, sente realmente que esse filme do Morbius, ele tem a mesma pegada desses filmes mais antigos. Ele não se encaixa mais
no tipo de filme de super-heróis que a Marvel construiu nos últimos 12 anos com a Marvel Studios, e aí o MCU. Então, em resposta ao título do vídeo, olha, Morbius é um filme muito ruim, mas não é o pior filme da Marvel. Esse prêmio está aí com louvor pro Quarteto Fantástico, o de 2015. É uma bomba completa, dirigida pelo Josh Trank e tem no seu elenco o Miles Teller, o Michael B. Jordan e a Kate Mara. Esse título ninguém tira. Você lembra desse filme? É melhor esquecer. Ao meu ver, o problema de Morbius ele ter sido realizado em 2022 e não em 2002, por exemplo. Eu acho que se ele tivesse sido lançado no começo dos anos 2000, ele teria feito aí um razoável sucesso. E você? Já assistiu Morbius? Gostou? Não gostou? Odiou? Nem quer passar perto? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário. Eu quero saber tudo o que você achou desse filme. Você concorda com a minha análise? É o pior filme da Marvel? Não é? Dá pra aceitar? É bacaninha? Deixa seu comentário, deixa sua opinião, que eu quero saber tudo. É isso, o nosso Em Cartaz de hoje fica por aqui. Até a próxima!